Em um tempo marcado por sonhos e dificuldades, nasceu em Iati, no agreste de Pernambuco, uma pequena congregação que carregava em si um grande propósito. Há 60 anos, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus vem traçando a sua trajetória, trazendo uma mensagem de fé, esperança e transformação. Mas a partir daquele momento que Deus me chamou, naquela noite que eu fui ao culto e fez o convite, naquele momento, para mim, foi uma bênção. O que mais me marcou naquela noite foi a hora do convite. Quando o pastor fez o convite, quando eu vi, eu já estava lá ajoelhada na frente do altar, aceitando Jesus como meu salvador da minha alma. Foi muito lindo, muito glorioso, porque não só fui eu que aceitei Jesus, foi a minha irmã juntamente comigo. Chegar à igreja foi muito difícil, até pela minha família que não conhecia Jesus. E eu tocava no mundo, tocava em bandas, e quando foi um dia em um show que eu estava fazendo, eu ouvi uma voz falando comigo que não era de alguém dali, para mim sair dali. E esse momento criou um temor em mim de que o que eu estava fazendo ali não era certo, estava errado, e que precisava sair dali com muita urgência. Parei o show que tinha uma programação para aquele show, desmanchei toda a programação e fui embora para casa e me isolei, fiquei isolado por causa daquela voz que falou comigo, e foi através daí que Jesus vinha fazer um culto bem pertinho da minha casa, e eu fui a esse culto, nunca tinha ido. E neste culto eu tomei uma decisão, aceitei Jesus como Salvador da minha vida. Aí Jesus falou comigo mais forte ainda, me convidando para eu vir embora. Eu estava em São Paulo. Levante-se e vá para um lugar que eu te mando. Eu disse: para Pernambuco não, Senhor. Ele disse: levante-se e vá para Pernambuco. Assim como você depende da hora para entrar no seu emprego, você depende da hora para ir para Pernambuco. Vim embora para Pernambuco. Quando cheguei aqui, minha família não conhecia Jesus, se distanciavam. Ninguém gostava de passar nem na porta da igreja. Mas aí, quando viram eu chegar crente e viram eu lá dentro, já viram a igreja diferente. Já começaram a ver a igreja completamente diferente daquela visão. É muito bom, Deus sabe como trabalhar. Ele coloca um dentro onde as pessoas não querem chegar nem perto. E agora, porque eu estava ali dentro, louvando ao Senhor, aí a família começou ver a igreja completamente diferente daquela visão que tinha antes. Então, não foi fácil para mim chegar na igreja, porque nós éramos ensinados a fugir e passar por longe da igreja. Mas Jesus foi muito mais forte do que os ensinamentos que nós tínhamos. Muito bem, eu já vinha sendo avisado por Deus que estaria saindo para o campo, e até o momento eu não sabia qual a cidade, mas Deus vinha tratando comigo, falando, e um trabalho que a gente estávamos participando na cidade de Escada, cooperando com o nosso pastor presidente, no povoado de Flecheiras. Eu me lembro muito bem que naquele trabalho, naquela noite, Deus usou o evangelista Natanael Bolé, e durante a mensagem ele voltou-se para os obreiros e disse que Deus estava falando com um presbítero, naquela época, que estaria saindo do campo de Escada para ir cooperar num lugar muito distante, e que era muito gente, a chamada de Deus. Até o momento eu não era ainda evangelista, estava como presbítero cooperando com o nosso pastor na área 9 em Flecheiras, e ao terminar o trabalho, todos os obreiros, exclusivamente o pastor Marcelo,
que era o pastor setorial, se dirigiu a mim dizendo que Deus havia falado comigo e que estaria me levando para o campo. E com poucos meses eu recebi o convite do nosso amado pastor presidente, pastor José Alves, para vir pastorear a filial aqui na cidade de Iati. A experiência com Deus, ele falou comigo muito forte. Ele disse: você vai estar ajudando ao pastor. E eu não sabia qual igreja ia. E eu disse: qual é a igreja que eu vou? Eu tenho que procurar uma igreja que tenha pastor. E eu procurei algumas igrejas aqui em Iati, não tinha pastor as igrejas que eu procurava. Eu disse: meu Deus, que igreja que o Senhor disse que eu vou ter que ajudar o pastor? Trabalhar do lado do pastor. Mas eu procurava essa igreja, fui em 3 igrejas, não tinha pastor. Aí quando eu cheguei na assembleia, eu disse: essa igreja tem pastor? Aí tem um pastor. Aí disse: pronto, é essa igreja. O pastor tem esposa que é casado, se é casado, e tem a esposa dele, trabalha junto com ele nessa igreja. Disse: então é essa igreja. Essa igreja chamava-se a Igreja Assembleia de Deus. Pronto, nessa igreja, ali tive uma experiência muito grande com Deus. Ele falou fortemente ao meu coração que eu tinha que trabalhar ao lado do pastor, ajudando a ele. E foram muitas experiências que eu obtive com o Senhor Todo-Poderoso, quando Ele falou comigo. Ele falava fortemente ao meu coração de como eu tinha que me comportar, até nos tempos de política, como eu tinha que me comportar em momentos de carnaval, em cada tipo de festividade, como era o meu comportamento, como era que eu tinha que me comportar. Tudo isso Deus falava comigo, que tinha que ser completamente diferente do que eu ia ver de algumas pessoas ir se comportar. Então, essas experiências que eu obtive com Deus me ensinou muito e me fez a permanecer a esse tempo. Durante 25 anos eu estou servindo ao Senhor com essas experiências e muitas outras experiências. E eu agradeço a Deus por a forma que Ele tem tratado comigo, falado comigo, e eu tenho passado todo esse tempo de muitas experiências e aprendizado. Bem, as experiências que eu tenho tido dentro desses 5 anos de ministério aqui na cidade de Iati, os momentos que nós temos passado. Chegamos aqui em um período de pandemia, em que as portas praticamente estavam todas fechadas, estávamos sem realizações de cultos, e a gente podia observar no momento como as pessoas estavam, com as mortes que estavam acontecendo, o vírus que estava assolando, e Deus aí foi nos dando direção de como trabalhar, de como conviver com as pessoas. E eu me lembro que nesse período Deus me deu a direção de criarmos um evangelismo noturno, aonde denominamos Levando Cristo aos Lares. E me lembro muito bem que nos reunimos com muita precaução para evitarmos contaminações, e saímos pelas ruas da cidade de Iati, indo aos lares onde as pessoas estavam enfermos, e em frente aos lares nós louvamos a Deus, a igreja reunida louvou a Deus, lemos a palavra, e hoje nós encontramos pessoas que revelam que foram beneficiados com a ajuda de Deus naquele momento, naquele período de muita aflição que o mundo ele estava passando. E dentro desses 5 anos que estamos aqui, a experiência que o Senhor tem me dado com relação a esse ministério que o Senhor
me tem confiado de colocar ele em prática aqui nesta cidade. Trabalhando com os irmãos, vendo o trabalhar de Deus na vida da igreja, na vida das pessoas não evangélicas, e como a igreja ela vem sendo vista dentro desses 5 anos em que estamos aqui cooperando com a obra do Senhor nosso Deus. O momento mais difícil dessa jornada foi quando chegou a pandemia. A gente se sentia fora da igreja. Eu perguntava, meu Deus, até onde vai? Será se vai conseguir? Os irmãos que precisam muito do evangelho, como vamos chegar a essas pessoas? Como o evangelho vai chegar se nós não podemos ir na casa de ninguém, nós não podemos ir para a igreja? Aí o pastor teve uma ideia de fazer a live. Essa live foi muito importante. Ela conseguia chegar dentro dos lares, as pessoas tudo na tecnologia, com o celular nas mãos, e a live conseguia chegar dentro dos lares, e isso foi tranquilizando a gente, e muita gente que estava apavorado com a situação de pandemia, de não poder ir para a igreja, não se aproximar da igreja. Como vai ficar esse povo fora da igreja, né? Sabemos que um peixe fora da água, ele vai morrer, ele não sobrevive. Então, como vai ficar a igreja depois dessa pandemia? Será que nós ainda volta aos cultos? Será que nós ainda volta? Eu ficava com esse pensamento e essa preocupação. Meu Deus, e o que é que eu vou fazer agora? Se eu vim para ajudar, mas aí nós fazíamos a live. O pastor teve a ideia, foi uma ideia gigante de fazer a live e nós entrar dentro dos lar, e foi uma bênção de Deus. Isso ajudou a nós mesmos e a outras pessoas que não podiam se aproximar dos cultos. Então foi muito difícil aqueles momentos, mas graças a Deus foi difícil de superar, mas passamos esse momento tão difícil. Do tempo que eu aceitei Jesus, em 89, para agora, para 2025, tem muita diferença. Antigamente, o evangelho, ele era muito criticado. Você aceitava Jesus, você era rejeitado. Parecia que você tinha lepra. A sociedade não valorizava ninguém. Você passava nas ruas, as pessoas lhe xingavam. Lá vai o bode, lá vai o sapo. Ele não podia ver nós com a Bíblia debaixo do braço, descendo para a casa do Senhor, que você era xingado assim, publicamente, no meio da rua, na praça, onde que você chegasse. Nós não tínhamos essa liberdade. O Evangelho não tinha essa liberdade de entrar lá, nas praças, nas ruas, não. Era tudo rejeitado. Você era muito criticado, muito mesmo. Era muito xingado. Principalmente, já começava dentro do seu lar, juntamente com sua família. Eram as primeiras pessoas a lhe rejeitar, era a sua família. Estamos vendo, né, como Deus vem trabalhando de forma gloriosa na vida da igreja. O sentimento que eu tenho é um sentimento de agradecimento a Deus. Sendo entre os escolhidos dele, um que ele tem se utilizado para fazer a vontade dele aqui nesta cidade. A gente sabe que não é muito fácil fazer a obra do Senhor nosso Deus, mas é como eu tenho falado para a igreja, né? Nós temos as ferramentas que o Senhor nosso Deus, ele coloca em nossas mãos. E essas ferramentas, a gente vê que tem ajudado o crescimento da igreja, a confiança das pessoas na vida da igreja, que nesses dias em que nós estamos vivendo, não tem sido nada fácil, mas através das ferramentas que nós temos usado, a oração, a palavra, o aconselhamento, então nós temos visto que Deus
ele tem estendido as mãos dele sobre a vida da igreja, através da obediência, através do respeito, que é uma das coisas que muito nós temos ensinado dentro desses 5 anos que estamos cooperando com o nosso pastor presidente aqui na cidade de Iati. Quando eu cheguei aqui de São Paulo, eu tinha 2 filhos, a Maiara e a Marcela. E aqui Deus me deu mais 3. A Emily, me deu o Mateus e o Natan. E hoje eu tenho 3 netos. E hoje ver os meus filhos louvando a Deus, servindo a Deus, e hoje os meus netos, né, dando continuação, servindo a Deus, eu me sinto um pai honrado, um vô honrado por Deus. Eu vejo um Deus todo-poderoso cuidando de mim, cuidando de meus filhos e também cuidando dos meus netos. Eu me sinto muito honrado nessa área como pai. Fico muito feliz quando vejo os filhos dos outros também louvando a Deus, e quando vejo os meus, também me sinto muito honrado por Deus sobre isso. A minha família é cristã. Criei meus filhos todos na casa do Senhor. 2 diáconos, minhas filhas tudo evangélicas. Meu genro, 2 genros que eu tenho, um é evangelista, outro é presbítero. E isso aí é um privilégio para aquele que tem a sua família na presença do Senhor. Isso é um privilégio que só a alma sabe se expressar. É a alma e o coração da gente. É gratificante ao Todo-Poderoso. Não tenho palavra para agradecer a Ele por tudo que o Senhor fez. Principalmente na vida da minha mãe, que era uma pessoa muito católica. A minha mãe era daquelas beatas mesmo, fiel ali. Mas no dia que ela teve um encontro com o dono do céu, ela foi liberta pelo poder da palavra. O evangelho penetrou e ela dormiu em Cristo Jesus. A igreja me ajudou a crescer pela palavra, que eu mesmo não conhecia, né? Mas através de ouvir alguns irmãos e irmãs pregando a palavra, aí foi isso aí. A minha mãe aceitar Jesus chorando, os prantos, esse foi o maior milagre que Deus fez nas nossas vidas, na minha família. Ou eu diria muitas coisas. Recebi bênçãos, recebi milagre do meu neto, foi um milagre que Deus fez, porque ele ficou entre a vida e a morte, e Deus libertou ele, deu a vida dele. E aquilo lá, naquele momento, foi um milagre que Deus fez. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar e invocar enquanto está perto. Que esta geração busque esse Deus que está tão perto hoje, né? Está muito perto deles, esse Deus todo-poderoso. Então, o que eu deixo é: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Jovem, não desista, insista, seja forte e corajoso. Não deixe nada, nem ninguém, impedir o trabalhar de Deus na sua vida, porque grandes coisas o Senhor irá fazer através da vida de vocês, porque eu gostaria de ter essa oportunidade de ter me convertido na época da minha juventude, mas eu não tive, mas você tem. Hoje você tem essa oportunidade, jovem, então prossiga avante, seja firme, constante na obra de Deus, servindo ao Senhor com alegria, com felicidade, sorrindo. Sorria, jovem, que Jesus ama cada um de vocês. Ele é a resposta certa no momento triste da sua vida, da angústia. O Senhor está do seu lado, lhe encorajando, lhe dando força,
e falando para você: não tema, meu filho, minha filha, levante a cabeça e marche, porque grande é a seara e o Senhor conta com você. Ele lhe escolheu, ele lhe chamou, ele lhe escolheu, porque ele conta com você. Siga em frente, não desista. Que aproveitem a viver melhor a vida, com Deus, servindo ao Senhor Jesus Cristo. Porque a gente sabe que essa vida, ela muito em breve vai passar. E a vida com Deus, ela é uma vida eterna. Então, o conselho que eu deixo como servo de Deus, como pastor, é que busquem sempre a Deus em primeiro lugar. E com certeza as demais coisas nos serão acrescentadas. A palavra de Deus nos diz, no Salmo 37, versículo 5, que nós entregamos o nosso caminho ao Senhor e confiemos nele, porque ele tudo fará. Então, este é o conselho que eu deixo para essa geração que há de nos suceder, não é, a qualquer momento da nossa vida. Que se apeguem a Deus, que busquem as coisas que são de cima, porque Cristo está voltando para vir buscar a sua igreja.